E aí, galera, beleza? Cara, a aula passada a gente conversou sobre como um jovem adolescente sobreviver a essa geração, né? Então foi um papo muito legal. E a gente falou sobre a vida de Daniel. Você lembra que eu falei que Daniel não era um adulto, não era um senhor, não era um velho. Daniel era um jovem adolescente, tá ligado? Cara, Daniel, talvez ele era pouca coisa mais velho que você que está assistindo aí. Daniel, algumas pessoas falam da época que estudam a vida de Daniel e tal, que ele tinha aproximadamente entre 15 a 17 anos. Então, se você assistiu a aula passada, você lembra que Daniel foi tirado de Jerusalém quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Jerusalém é invadida, Daniel e seus amigos são levados como escravo para a Babilônia. Ou seja, Daniel sai de um ambiente onde adorava a Deus, um ambiente de adoração a Deus, de culto a Deus, e é levado para um ambiente totalmente louco, diferente, aloprado. Ou seja, é essa realidade que Daniel está inserido. Então a gente conversou sobre a aula passada de como sobreviver diante de uma sociedade, que é aquela sociedade da Babilônia que Daniel estava vivendo também. Então, para você sobreviver, você precisa aprender a orar, a ler a Bíblia, a ter um relacionamento com Deus. Hoje, eu queria conversar com vocês, continuando lá no texto de Daniel. Daniel, capítulo 1. Pega a Bíblia aí. Tá aí? Abriu? Deixa eu ver. Abriu. Tá aí. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Depois a gente desce lá embaixo e lê o versículo 17 e 19. Beleza? Daniel, capítulo 1, 6, 7 e 8. Fechou? Abriu aí? Tô esperando, pode abrir. Pode ser, tá no celular? Tá no papel? Fechou. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Achou não? Então vamos cantar a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sofonias, Malaquias e... Nossa, fugiu. Lamentação. Ezequiel e Daniel. Mas depois de Ezequiel, achou? Cara, é muito importante você abrir mesmo, tá? Então vamos lá, versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Ou seja, estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias, tá? Ou seja, Daniel e seus 3 amigos. O chefe dos oficiais, ou seja, o chefe dos oficiais do rei Nabucodonosor, lhes deu novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. A Misael, Mesaque. A Azarias, Abednego. Versículo 8. Contudo, Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar ou não se tornar impuro com a comida e com a bebida do rei. E pediu aos chefes oficiais permissão para se abster, ou seja, permissão para não comer e beber a comida do rei. Cara, então o que está acontecendo aqui? Daniel e seus amigos chegam na Babilônia. Dentro da Babilônia, a primeira atitude do rei é desconstruir a identidade dos amigos. De que forma, Lucas? Desconstruir a identidade naquela época era mudar o nome de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque o nome de Daniel e dos amigos eram nomes que faziam referência ao Deus de Israel. Tá ligado? Ou seja, o nome de Daniel tinha um significado, tipo, Deus é grande. O nome de Mesaque tinha um significado, Deus é bondoso. Você tá ligadinho? Ou seja, o nome de Daniel e seus amigos era parte da identidade daquilo que eles eram por essência. Eles eram adoradores do Senhor, do Deus de Israel. Só que quando eles chegam na Babilônia, o que acontece? O nome deles são mudados. Agora, o nome não mais faz referência ao Deus de Israel, mas faz referência a outros deuses, ou seja, a demônios, a deuses pagãos. Perceba, a primeira coisa que a gente aprende é desconstrução da identidade. Desconstruir a identidade é algo que quer impor sobre você. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida onde você não sabe quem você é. Ou você está perdido, por exemplo, em sentimentos.
Talvez você que está me assistindo tenha um sentimento por uma amiga que é muito a sua amiga, ou por um amigo que é muito seu amigo, e esse sentimento é um sentimento que você acha que é diferente do sentimento de amizade. Mas não é diferente do sentimento de amizade. Se você gosta muito daquelas meninas, se você gosta muito daquela amiga sua, se você tem um carinho muito grande por ela, esse sentimento é sentimento de amizade, não é um outro sentimento. Meu brother, se você me ouve ou me assiste, você gosta muito daquele amigo seu, muito mesmo, você é somente amigo dele, não é outro sentimento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a sua identidade é aquilo que o próprio Deus na criação te criou para ser. E Moisés fala em Gênesis que, cara, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, quando o rei e o chefe quer mudar o nome de Daniel e dos seus amigos, ele quer mudar a identidade. A identidade de Daniel e seus amigos era a identidade de adoradores do Deus de Israel. Para ser mudado para adoradores de deuses, ou de falsos deuses, ou de demônios. E nós vivemos um tempo hoje onde você precisa ficar muito ligado. Sabe por quê? Porque a série que você assiste, o filme que você assiste, a escola que você frequenta, as músicas que você ouve, tudo isso tem por detrás o propósito de desconstruir a sua identidade. Eu não estou dizendo que você não deve assistir aquele filme. Eu não estou dizendo que você não deve ouvir aquela música, ainda que tenha filmes e músicas que a gente de fato não deve assistir. Mas eu estou dizendo que se você não aprender a ser como Daniel, em alguns momentos parar e falar assim, não, isso aqui eu não posso fazer, é inegociável. Como assim, Lucas? Olha só. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster, ou permissão para deixar de fazer aquilo. Então teve um momento da vida de Daniel que ele falou assim, não, isso é inegociável, isso eu não abro mão. E sabe o que é interessante? Porque talvez na sua escola você começou a ter vergonha de se mostrar como discípulo de Jesus. Você se mostrou com vergonha de ser um cristão. E isso, se você sente isso, deixa eu te falar uma coisa. Você está começando a se envergonhar de Deus. Ou seja, a sua identidade, a identidade de filho, a identidade de filha de Deus está começando a ser desconstruída no seu coração. E você precisa entender isso hoje, porque nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde o seu maior objetivo, o maior propósito é tirar do seu coração a fé. Então, por exemplo, você pode ter um professor que está começando a confundir a sua mente. Você pode ter amigos, amigas que está começando a te falar coisas que você fala assim, nossa, faz muito sentido. E isso tudo que começa a crescer no seu coração é desconstrução da identidade. E a sua identidade, ela não é baseada em qualquer coisa. Ela é baseada na cruz de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz e ressuscita por amor a mim e a você, ele está falando uma coisa, eu morri e ressuscitei para que a sua identidade fosse verdadeira, para que a sua identidade tivesse propósito. Cara, a sua identidade de filho e filha de Deus. Olha só, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ou seja, quando Daniel ele sobrevive, ele se mantém fiel a Deus na Babilônia, presta atenção, na Babilônia, Deus dá muita sabedoria a Daniel. Deus dá muita inteligência a Daniel. Cara, Deus abençoa Daniel. Sabe o que a gente aprende com isso, cara? A gente aprende com isso que se nós entendermos quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos descendentes de Deus, que nós fomos gerados por Deus em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu por mim, por você, por amor, para que a gente entenda quem a gente é, nada vai mudar essa identidade em nós, ainda que a gente não viva 24 horas na igreja. Porque é o que Daniel fez. Trazendo nossa realidade hoje. Daniel sai da igreja e vai para um lugar muito doideiro. Na aula passada eu falei para uma festa onde o povo estava bêbado e drogado. É mais ou menos isso, entende? Então,
a gente aprende que Daniel, mesmo estudando a literatura babilônica, mesmo Daniel aprendendo tudo da cultura babilônica, Daniel se mantém um fiel a Deus. Olha só, versículo 19, o rei conversou com eles, com Daniel e seus amigos, e não encontrou ninguém comparado a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ou seja, valeu a pena Daniel e seus amigos ficarem fiel a Deus. Porque no final, além de deixar de ser escravos, eles diretamente começam a servir o rei. E para vocês entenderem como isso é tão da hora, tão profundo, servir o rei era algo que pouquíssimas pessoas podiam fazer, era um cargo elevadíssimo. Entende? Então, vale a pena entender quem nós somos, vale a pena entender qual é a nossa identidade, vale a pena saber de quem nós somos filhos, vale a pena sobreviver no mundo onde quer desconstruir a sua fé, onde quer formar a identidade de qualquer outra coisa. Por isso que eu te falo, você não precisa se apegar a ideologias, você não precisa de nenhum tipo de movimento que quer te tornar alguém melhor, movimentos como feminismo, movimentos como ideologias identitárias, nada disso te forma, porque Jesus é que forma a sua identidade. Se você entender quem você é em Jesus, você automaticamente vai combater racismo, automaticamente você vai combater homofóbicos, automaticamente você vai combater a opressão, porque Jesus fez isso. E a gente não precisa de nada além daquilo que a Bíblia diz. E a prova disso é que Daniel fez isso. Daniel não chega na Babilônia e fala assim, nossa, eu vou aprender tudo da Babilônia, eu vou ser como eles. Não. Daniel chega na Babilônia, estuda tudo sobre a Babilônia, mas se permanece um adorador do Deus de Israel. E que isso possa ficar no seu coração. E que você possa viver com a missão de ser um discípulo de Jesus onde você estiver. Na escola, na faculdade, na rua, no clube, em todos os lugares. Que as pessoas possam olhar para você e entender que em você tem a identidade de Jesus, de filho e filha. Papai, que esse adolescente que assiste e que ouve possa ser transformado pela tua palavra. E que ele possa entender que nada nem ninguém forma a identidade. Porque só Jesus nos torna irmãos, filhos, herdeiros de Deus, para a glória e para o louvor do Deus Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Boa semana para vocês. Tamo junto.